Quando pensamos em história, muitas vezes nos concentramos nas grandes vitórias e conquistas da humanidade. Mas o que sobre os erros? Decisões equivocadas, falhas humanas e escolhas fatais ao longo dos séculos moldaram o nosso presente de maneiras que nem imaginamos. Hoje vamos embarcar em uma jornada pelo tempo para explorar os maiores erros da história da humanidade. Aquelas decisões que, se tivessem sido feitas de outra forma, poderiam ter evitado tragédias imensas e mudado o curso da história. Este vídeo vai te surpreender, porque ao contrário de que muitos acreditam, nem todas as grandes falhas são óbvias, e os custos desses erros não se medem apenas em dinheiro, mas também em vidas perdidas, culturas destruídas e momentos históricos perdidos para sempre. Prepare-se para entender como algumas decisões mal tomadas afetaram o mundo de maneiras que nunca poderíamos imaginar. E antes de começarmos, deixa teu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível como este. Isso é de graça, você não paga nada. Além disso, você me ajuda bastante. Sem mais delongas, bora lá? O Titanic era inafundável e o resto é história. Vamos começar com o erro que está na memória coletiva de todos: o Titanic. O maior e mais luxuoso navio de passageiros de sua época, foi projetado para ser inafundável. Seus engenheiros e tripulação estavam confiantes de que nada poderia destruir o imponente navio, mas o erro de julgamento transformou essa confiança em uma tragédia histórica. Primeiro erro: a decisão de manter a velocidade máxima em uma noite de nevoeiro, ignorando os alertas sobre icebergs. O Titanic estava cruzando uma área conhecida por ser perigosa e as condições climáticas eram adversas, mas a tripulação não reduziu a velocidade. Segundo erro: a construção do Titanic, embora impressionante, foi falha em vários aspectos, incluindo a quantidade insuficiente de botes salva-vidas para todos os passageiros. Somente 20 botes estavam disponíveis, o que era adequado para menos da metade dos 2.200 passageiros e tripulantes a bordo. Terceiro e último erro: a falha nas comunicações também foi crucial. Quando o navio colidiu com o iceberg, demoraram a comunicar o acidente, o que fez com que a ajuda demorasse mais do que o necessário. O resultado disso? Mais de 1.500 vidas perdidas na madrugada de 14 de abril de 1912. O Titanic não era apenas um navio, ele representava a crença na invencibilidade humana. Mas essa crença custou caro. Esse erro de confiança foi um dos maiores desastres do século XX e até hoje serve como um lembrete da importância da humildade e da precaução. A invasão de Hitler à União Soviética, o começo do fim. Outro erro que poderia ter mudado todo o rumo da Segunda Guerra Mundial foi a decisão de Adolf Hitler de invadir a União Soviética em 1941. Embora a Alemanha nazista já tivesse conquistado grandes vitórias na Europa, Hitler decidiu abrir uma frente de batalha na União Soviética, com a Operação Barbarossa. Erro estratégico: a Rússia era enorme e a logística de alimentar e abastecer uma tropa massiva em um território tão vasto e inóspito nunca foi considerada corretamente. Erro fatal: subestimar o poder do inverno russo foi um erro. A Alemanha avançou rapidamente no verão, mas quando o inverno russo chegou, suas tropas estavam mal preparadas. O exército alemão não tinha vestuário adequado nem suprimentos e muitos soldados morreram de congelamento ou fome. Erro político: Hitler também subestimou a capacidade de resistência soviética. Ele acreditava que os russos se renderiam facilmente, mas o povo soviético se uniu em torno de sua pátria, e os soviéticos, com suas vastas reservas e estratégias de guerras de desgaste, forçaram os nazistas a recuar. Esse erro de cálculo foi crucial. O Exército Vermelho derrotou as tropas de Hitler e a Batalha de Stalingrado se tornou o ponto de virada da guerra. Sem essa falha estratégica, a Alemanha poderia ter mantido a supremacia na Europa por muito mais tempo. O desastre de Chernobyl, a maior falha nuclear da história. Em 1986,
A usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, tornou-se o cenário de um dos maiores desastres nucleares da história. Porém, o que muitos não sabem é que esse desastre não foi causado apenas por falha técnica, mas por uma sequência de decisões humanas erradas e falta de supervisão. Erro técnico. Os operadores do reator estavam fazendo um teste de segurança sem seguir os protocolos apropriados, o que já foi uma falha. O reator foi desligado de maneira errada e os sistemas de segurança foram desativados. Erro humano. Após a falha, a equipe de emergência não teve a formação necessária para lidar com o desastre, e ao tentar controlar a situação, acabaram agravando-a. Além disso, o governo soviético tentou encobrir o desastre, adiando a evacuação e expondo mais pessoas à radiação. Consequência: o resultado foi uma explosão que liberou radiação no ambiente, afetando milhões de pessoas. Hoje, a região ao redor de Chernobyl é uma zona fantasma, e os efeitos da radiação ainda são sentidos até hoje. A falta de comunicação e a mentira institucional tornaram essa falha ainda mais devastadora. Chernobyl não foi apenas um erro técnico, foi um erro de gestão, liderança e comunicação, e sua lição permanece viva. A transparência e a preparação adequadas podem salvar vidas. A compra do Alasca, um negócio que saiu barato para os Estados Unidos. Agora vamos para um erro de percepção geopolítica e econômica, que custou caro para a Rússia e foi um grande golpe de sorte para os Estados Unidos. Em 1867, o governo russo vendeu o Alasca para os Estados Unidos por apenas 7,2 milhões de dólares. Na época, muitos consideravam o Alasca um território frio e sem valor, uma região inóspita e sem recursos que valesse a pena. O governo russo, que estava passando por dificuldades econômicas, achou melhor vender o território para os americanos. Erro estratégico. A Rússia não percebeu o potencial de recursos naturais do Alasca, como ouro, petróleo e outros minérios preciosos que mais tarde seriam descobertos. O impacto a longo prazo. Nos anos seguintes, os Estados Unidos descobriram que o Alasca possuía imensas reservas de petróleo e se tornou uma das regiões mais ricas do país, com a economia próspera graças ao petróleo. Enquanto isso, a Rússia perdeu um dos territórios mais estratégicos e ricos do mundo. O que parecia ser uma venda sem futuro se transformou em um dos negócios mais lucrativos da história para os Estados Unidos. A perda da Biblioteca de Alexandria, conhecimento queimado para sempre. Agora vamos para uma das maiores perdas de conhecimento e cultura da humanidade. A Biblioteca de Alexandria. Mas o que era a Biblioteca de Alexandria? Era o maior centro de conhecimento científico e filosófico do mundo antigo. Localizada no Egito, essa biblioteca era o ponto de encontro dos maiores pensadores da época e seu acervo continha milhares de textos sobre matemática, astronomia, filosofia, medicina e muito mais. Erro histórico. Em um momento da história, vários eventos trágicos causaram a destruição da biblioteca, mas o maior erro foi a falta de preservação do conhecimento, seja por incêndios, saques ou destruição deliberada por conquistadores. Grande parte dos escritos se perdeu. Conquistas científicas e filosóficas que poderiam ter acelerado o progresso da humanidade foram destruídas. A perda da Biblioteca de Alexandria representa a perda de séculos de conhecimento acumulado, o que certamente atrasou o desenvolvimento da ciência e da tecnologia em todo o mundo. Esses erros históricos mostram que, embora a humanidade tenha avançado em muitas áreas, as falhas e decisões equivocadas podem ter impacto eterno. Da falta de preparação militar, a subestimação de forças naturais e erro estratégico econômico, a história está repleta de exemplos onde decisões erradas mudaram o curso do destino. Agora queremos saber de você, qual desses erros históricos te impressionou mais? Deixe seu comentário aqui embaixo e se você conhece outros exemplos de falhas que mudaram o mundo, compartilhe com a gente. E claro, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!